Game of Thrones, a série que parou o mundo na década de 2010, agora tem uma nova série focada na época em que os dragões dominavam Westeros. Por causa disso, para homenagear uma das maiores sagas de fantasia de todos os tempos, aquela que acredito que está em segundo lugar atrás só de Senhor dos Anéis, me sinto obrigado a fazer um vídeo bestiário explicando os dragões que habitam naquele mundo. Então se você gosta de mitologia e obras de fantasia, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like para apoiar o meu canal. Eu sou o Jonathan Rock, um escritor de uma saga de fantasia sobrenatural e estudante de física da USP, e vamos falar dos dragões do mundo de Gelo e Fogo no vídeo de hoje de O Historiador. A história. Para falar sobre essas criaturas, eu sou obrigado a começar falando sobre a sua história. Não existe uma origem certa sobre eles. Assim como qualquer outro animal que convive com os humanos no mundo de Gelo e Fogo, eles parecem existir desde sempre, ou desde tempos imemoriais, ou seja, vindo da evolução. Então, é descrito que o monopólio dos dragões aconteceu na antiga Valíria, já que muito tempo atrás existiu em Essos um império chamado Valíria, que era o mais poderoso do mundo porque seus habitantes, que normalmente tinham cabelos loiros muito claros e olhos roxos, eram os únicos humanos do mundo a domar dragões e usá-los como armas. No caso, as armas de conquista mais poderosas do mundo. Muito pouco se sabe sobre a antiga Valíria, porque foi muito tempo atrás, só que em algum momento houve alguma catástrofe que destruiu a cidade, que era o centro do império, e acabou com todo aquele povo. Por causa disso, muito é teorizado que eles viviam instalados em bases vulcânicas ou qualquer coisa relacionada a fogo, para explicar a sua ligação com os dragões e o seu fim abrupto. A questão é que restou uma família de valerianos no continente de Westeros, a família Targaryen, a última família portadora de dragões do mundo, que algum tempo depois usou essas armas de destruição quase infinita para conquistar todo o continente de Westeros. Assim por séculos, Westeros foi dominada pela família que estampou o dragão como seu símbolo, porque eles eram a casa do dragão. Mas vocês querem conhecer o que exatamente são essas criaturas, então seguiremos com isso. As características. Esses dragões são descritos principalmente como gigantes répteis voadores, principalmente porque sua aparência está entre o lagarto, o crocodilo e a serpente, pegando o que há de mais terrível em cada réptil para se tornar um monstro. Aqui também é descrito que esses dragões só têm 4 membros, os 2 braços que funcionam como asas de morcego e as suas 2 pernas traseiras. Para quem já viu meu vídeo sobre os tipos de representações de dragões, já deve ter visto que a representação clássica deles demonstra que eles têm 6 membros, onde os braços e pernas são livres, somados a mais 2 asas nas costas. Porém, George R.R. Martin, ao fazer as Crônicas de Gelo e Fogo, preferiu seguir um animal dracônico muito mais realista, aqueles chamados de Wyverns, já que biologicamente falando, animais vertebrados sempre têm apenas 4 membros. Com isso ele seguiu essa regra da biologia, colocando na saga Wyverns sendo chamados de dragões. Mas tudo bem, porque atualmente a maioria das representações de dragões segue o formato de um Wyvern. E outra coisa engraçada é que muitos dividem que Drake é a palavra para dragões que não voam, ou seja, que tem 4 patas, mas nenhuma é asa. Só que nessa saga Drake é só uma forma diferente de se referir aos dragões, em específico aqueles que são jovens adultos. Durante os livros, é descrito que a proporção dos dragões é diferente da maioria dos lagartos, porque eles têm caudas e pescoço muito compridos para corpos e cabeças muito pequenos, o que poderia ser a fonte para muitas vezes dar uma impressão de serpentes. Mas isso também foi criado com o objetivo de serem mais realistas, já que nessa proporção eles teriam pouco peso para uma área gigante de asas, facilitando o voo. Outra coisa interessante sobre eles é que seus ossos são tão cheios de ferro que são completamente negros, o que faz com que seus dentes também sejam dessa cor, sendo descritos como tão brilhantes e afiados que até parecem enormes diamantes negros. E além disso, a cor dos dragões é extremamente variável, cada um teria sua cor, às vezes sendo até mesmo a junção de 2 cores. Quando se fala do tamanho dos dragões, isso é algo muito controverso, porque é dito que os dragões continuam crescendo enquanto estiverem vivos, e por isso normalmente o quão mais velho ele for, maior ele é, não tendo uma estimativa de até quanto tempo ele possa viver, e portanto quanto pode crescer. Essa regra do tamanho e idade não é 100%, porque alguns dragões teriam uma velocidade de crescimento maior ou menor que os outros. E esse tempo não aumentaria só o seu tamanho,
A idade também o faria expelir de sua boca um fogo cada vez mais quente, e as suas escamas ficariam mais resistentes a taxas indefinidas. Para você ter uma ideia, o fogo normal, como o fogo de vela que te queima, pode chegar até a 400 graus, mas o fogo dos dragões mais velhos é capaz de derreter até mesmo rochas e ferro, o que se estima que ele precisaria ser um fogo de mais de 1500 graus, algo surreal. O comportamento dos dragões é único, pois normalmente são apenas animais ferozes que caçam e devoram qualquer coisa que lhes der vontade, tendo o costume de queimar a carne com seu fogo antes de engolir. Mas a partir do momento que o dragão consegue criar uma conexão emocional com alguma pessoa que tenha sangue valeriano, eles criam uma ligação de amizade. Eu digo amizade, porque mesmo que o dragão possa ajudar seu mestre, que o doma, fazendo o que seu mestre quer, o dragão nunca é submisso a ninguém. Nenhum mestre pode tomar sua liberdade e muitas vezes, após o seu dono morrer, ele acaba preferindo se tornar um dragão completamente selvagem do que esperar um novo dono. É dito que foi essa natureza grandiosa e livre dos dragões que os condenou porque, conforme a família real de Westeros, a família Targaryen, reinava em seu continente, eles não podiam deixar suas feras fazerem muito estrago enquanto saíam para caçar, e preferiam os ter sempre por perto, ou seja, eles tratavam os dragões como cavalos em seus estábulos, só que em calabouços gigantes. Só que nem os maiores calabouços eram o suficiente para seres que cresceram indefinidamente e precisam voar pelos céus. Então os dragões sofriam confinados nos pequenos espaços, e esse aperto todo fez mal para o seu metabolismo. A cada geração de dragões que nascia, eles cresciam menos, até o ponto que também começaram a ter doenças e infertilidade. E assim, com o passar dos séculos, a quantidade de dragões foi diminuindo cada vez mais, até que o último dragão, pequeno e fraco, era infértil, e assim, 150 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones, os dragões foram extintos. A série A Casa do Dragão se passa numa época em que os dragões ainda estavam bem em uso pela família Targaryen, mas a série Game of Thrones e os livros de As Crônicas de Gelo e Fogo se passam nesses dias, onde eles já foram extintos, quando Daenerys Targaryen conseguiu os trazer de volta, conseguindo chocar 3 ovos de dragão extremamente antigos e petrificados. Como ela fez isso? Os ovos eram tratados como pedras preciosas. Aí ela foi com eles pro fogo durante um cometa ou algo assim, e nas palavras do autor, aquilo foi um momento mágico, e foi esse momento mágico que trouxe vida para aqueles ovos que deveriam estar mortos. Outra coisa interessante é que de certa forma é citado que existiriam outros tipos de dragões, já que nas Ilhas de Ferro existem lendas sobre o dragão marinho, aquela criatura que seria semelhante ao Leviatã da nossa mitologia. No norte de Westeros, também são descritas lendas sobre o que seria o dragão de gelo, uma criatura muito maior e mais terrível que os dragões normais, que além de cuspir ar frio, o seu corpo seria completamente feito de gelo. Algo que não faz muito sentido, já que nesse mundo os seres míticos nada mais são que animais. Então um dragão de gelo deveria ser um animal de carne também, e não um gelo com vida. Esses dois casos descrevem lendas descritas naquele mundo, mas sem sinal de realmente existirem ali. Essas lendas de dragões são muito interessantes, tanto que já fiz vários vídeos sobre esse assunto, sobre os dragões de Harry Potter, os dragões de Senhor dos Anéis e assim por diante. Então é só dar uma olhada aqui na descrição, incluindo a editora Pendragon. Agora está publicando meu livro Senhor das Pedras, que infelizmente não tem dragões, mas tem o sobrenatural e a mitologia, que vocês fãs do canal tanto gostam. Não esqueça de dar uma olhada e se inscrever para me apoiar. Eu sou o Jonathan Rock e espero vê-los novamente nos próximos vídeos aqui do meu canal, O Historiador.